vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, refletir na palavra de Deus. E neste momento nós queremos passar a palavra para o pastor Rogério Zanelato. Em nome de Jesus, fique à vontade, querido. Obrigado, pastor Walter. Mais uma vez, também queria deixar um abraço para minha esposa que está me acompanhando, a irmã Cristiane, em casa, está em home office, mas está nos acompanhando aqui também. Um beijo para minha esposa, a Cristiane Zanelato. Queridos, eu trouxe aqui um texto que o Senhor colocou no meu coração. Você que está me acompanhando aí pelas redes sociais, abra comigo no livro do profeta Jonas. O Jonas Tavares, Deus abençoe também, pastor Jonas Tavares, né? Que está conosco aqui também, um grande amigo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, que é tido como um dos profetas menores, não por conta de ser inferior aos outros profetas, mas pelo tempo mais curto da sua extensão de profecia, né? E é uma história bem interessante que eu queria tratar em alguns minutos aqui com os irmãos, que Deus colocou no meu coração. Essa história retrata o século 8, estamos aqui no século 8 a.C., aproximadamente. O profeta Jonas, ele profetiza no reinado de Jeroboão I, e Deus o incumbe de levar uma mensagem profética para a cidade de Nínive, uma mensagem de arrependimento onde ele se recusa a ir, né? Mas nós vamos entender um pouquinho por que Jonas não vai. E o tema desta mensagem nesta manhã, que eu queria que o irmão refletisse comigo, e a irmã que está me ouvindo, qual é a tua missão? Para você refletir. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Qual é a tua missão? Todos nós nascemos para ter uma missão. Nós temos uma missão. Ninguém está neutro de uma missão. Nós vamos entender um pouco. E antes de entrar no texto, é uma pergunta inclusive filosófica, irmão Walter. Por exemplo, a filosofia também pergunta isso. Qual a nossa origem? Qual é a nossa missão? Para onde nós iremos? Então veja, são 3 perguntas, uma retórica, de que todo ser humano nasce com esta indagação em si próprio. Para que ele possa buscar o sentido de vida, ele tem que ter essas 3 vertentes. Ou seja, de onde eu vim? O ser humano quer entender de onde ele veio, sua origem. O que eu faço aqui? Qual é a minha missão? Para onde eu vou? Qual que é o meu destino? Nós vamos entender que o livro de Jonas vai trazer um pouquinho dessa retórica, mas eu queria ler com você o texto. Diz assim, no capítulo 1 do livro do profeta Jonas, dos versículos 1 ao versículo 9, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E versículo 8 para finalizar. Então lhe disseram, versículo 7. Diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Qual é a tua missão? E de onde vens? Qual é a tua origem? Qual é a tua terra? Para onde vais? E de que povo és tu? Então nós queríamos aqui ministrar em alguns minutos qual é a tua missão, você que me ouve aqui esta manhã. Qual é a tua missão? Qual é a nossa missão como igreja evangélica? Qual é a nossa missão? E nós vamos entender um pouquinho. Alguns estudiosos até têm o livro do profeta Jonas como apenas os críticos, né? Diz que essa história é um mito ou uma fábula, e eu discordo. Eu respeito essas posições, mas eu discordo, porque como que pode, por exemplo, um homem ficar dentro de uma baleia, de um grande peixe, e falecer, e não morrer?
Mas, se você for analisar um pouquinho a história, é interessante, no século XIX, no final do século XIX, aconteceu um fato, isso já para entender que isso é possível também. No século XIX, foram caçar uma baleia muito famosa chamada cachalote, que continha, era à procura de muito azeite dentro desta baleia. Essa baleia possuía, baleia cachalote, 25 metros. E ela chegava a uma temperatura corporal de 40 graus, né? Tinha um alto valor de azeite dentro dela. Então, eles saíam à caça dessa baleia chamada cachalote. Em 1891, o barco The Star of the East foi com 2 marinheiros próximo às Ilhas das Malvinas e tentaram caçar esta baleia e este barco foi a pique. Um dos marinheiros se salvou, o outro, chamado James Bartley, de 21 anos, ele ficou um tempo, a baleia cachalote o captura, o engole, e ele fica um tempo dentro daquela baleia. Depois que foram em busca deste homem ainda por alguns dias, o encontraram, acharam essa baleia, capturaram esta baleia. Quando foram abrir o ventre da baleia, quem estava dentro desta baleia cachalote? O próprio marinheiro chamado James Bartley. Estava, pasmem, ele estava vivo, estava pálido, estava inconsciente, porém estava vivo. Depois de muitos dias, sua visão, é claro, foi prejudicada pelo resto da vida, mas ele ainda vive até 1909. Então é possível, sim, um homem ficar dentro de uma baleia por alguns dias. É lógico que é raro, mas é possível. Então, não podemos apenas achar que isso aqui foi um mito ou foi uma fábula. Isso pode ocorrer, e eu acredito porque Deus é soberano e ele envia aquele peixe grande para que Jonas fizesse a missão que ele pediu que ele fizesse, né? Então, Jesus vai testificar também deste livro, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará 3 dias também no ventre da terra, né? Até que ele seja ressuscitado. Então, eu acredito nesta literalidade do texto, nós acreditamos na literalidade deste texto, que é possível também esse fato. Mas o que eu quero tratar aqui nesta manhã, este fato que eu falei também saiu no jornal, inclusive no jornal Yarmouth, né, do jornal em Londres, Yarmouth Mercury, na época também saiu nesse jornal na Inglaterra, em Londres, esse fato deste marinheiro James Bartley que sobreviveu dentro de um ventre de uma baleia por alguns dias. Mas nós vamos aqui para o nosso foco. Qual é a tua missão? Jonas tinha uma missão. Qual era a missão de Jonas? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A Bíblia relata nessa história que Jonas foge do Senhor. Ele paga o seu ticket, vai para um porto chamado Jope, descendo a um navio, ele pega uma passagem e vai para Tarsis, do outro lado inverso de Nínive, ou seja, ele foge de diante do Senhor. Ele tinha uma missão. Não sabemos por que Jonas não quis ir a Nínive. Existem algumas teses, né? Uma delas pode ser porque Jonas era um profeta que estava já popularizado pelo povo de Israel, porque ele havia profetizado que Deus restauraria as fronteiras do norte, e isso aconteceu. Então ele cai na graça do povo, ele se torna um profeta popular. Israel estava em grande prosperidade nos seus dias. Então, quando Deus envia ele para ir a Nínive, por que ir a Nínive? O que eu vou fazer em Nínive? Um povo que, segundo a história secular, diz que aquele Nínive era um império, a capital do império da época, era uma cidade muito violenta, uma cidade onde se capturava os povos e se destruía, se empalavam as vidas na entrada da cidade, caveiras na entrada da cidade, amedrontando aquele que entrava em Nínive para dizer: quem é que pode desafiar essa grande cidade? Ninguém. Era uma cidade muito ímpia, uma cidade que havia muita violência. Pode ser que Jonas também teve medo de ir lá, não sabemos, eu acho que não, mas é uma das teses também. Ou porque ele queria então a revelação exclusiva para Israel. Israel era o povo exclusivo, Jonas era um profeta popular. Jonas estava na graça do povo e Israel era a aliança de Deus. Então, será que Deus ia passar essa aliança para outro povo? Então, pode ter sido também um certo exclusivismo, mas não sabemos. O fato é que Jonas desobedece ao Senhor. E aquele que desobedece ao Senhor, Deus, no versículo 4, ele envia um grande vento. Olha só, ele vai para Tarsis em vez de ir e vai dormir naquele barco, no porão do barco, e diz a palavra que, o versículo 4, o Senhor mandou um grande vento. Para quem desobedece a ordem do Senhor, o preceito do Senhor, Deus se carrega de enviar um grande vento. E faz-se no mar uma grande tempestade. Tudo é um aumentativo aqui, veja.
ou seja, não diminutivo. Por quê? Porque Jonas tinha uma grande missão. Para cada grande missão, Deus tem grandes planos, mas se houver desobediência, são grandes também os desastres. Não, veja só. Fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. E aí os marinheiros temem a Deus ali, cada um seu Deus, começa a lançar sorte, a sorte cai no profeta Jonas. E aí vem uma pergunta para Jonas, no versículo 8, que é que nós vamos nos ocupar agora. Os marinheiros perguntam para Jonas: que ocupação é a tua? Qual é a tua missão? Chamando a atenção de Jonas. Você tem uma missão? Jonas sabia que ele tinha aquela missão de pregar em Nínive. Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua origem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Para onde você está indo? Então são 3 perguntas que invadem a nossa vida. Nós temos uma missão. E como eu falei aqui, querido irmão, querida irmã, nós não podemos nos neutralizar. Ou você é uma coisa ou você é outra. Você não pode ser neutro. Ninguém nasceu para ser neutro no mundo. Todos nós temos, irmão Walter, uma missão aqui na terra. A nossa missão como igreja, qual é? É pregar o evangelho de Cristo. Alguns podem dizer para mim assim, a minha missão é apenas ser um pai de família, uma mãe de família muito boa. Aliás, o mundo está escasso disso, concordo. Mas será que é só essa a tua missão? É só ser um bom pai de família, uma pessoa honesta? É só ser uma boa mãe de família, uma pessoa honesta? O mundo está escasso disso? Precisamos disso? Sim, claro. Alguns podem dizer, a minha missão é apenas ter uma boa profissão, ser um profissional destacado, ter uma estabilidade profissional, criar os meus filhos. Muito bom, isso é honesto, é virtuoso, mas será que é só isso realmente a tua missão? O teu sentido de vida é só isso mesmo? Alguns vão dizer, a minha missão é ter um bom casamento. O jovem que está me ouvindo, eu quero ter um bom casamento, eu quero conquistar um lindo par de olhos, né? Eu quero ter aquele casamento dos sonhos. Talvez você pense só nisso, e essa pode ser apenas a tua missão. Isso é muito bom, tudo isso que eu falei aqui é muito bom e faz parte, mas será que só isso te dará sentido de vida? Será que você ficar em volta disso te dará sentido de vida? Você como igreja, nós como igreja evangélica, nós que fomos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos muito mais além do que isso. Isso tudo é bom, isso tudo Deus quer nos dar, né? Uma boa família, bons filhos, boas escolas para eles, boa profissão, isso faz parte da vida, projetos. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos uma missão muito mais valorosa do que essa, que é ide por todo mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A igreja tem uma missão, e essa missão é pregar o evangelho. E aí, existe também, alguns rabinos vão dizer também sobre o propósito, que nós temos que ter propósito de vida. O propósito é o combustível da vida. Você tem que ter propósito, nós temos que ter propósito de vida, sentido de vida. E nada melhor que nos dá sentido, que nos enche a alma do que o poder do evangelho. O poder da palavra de Deus, que conforme falamos ontem, 4:12 de Hebreus, vai dizer que esta palavra é viva, é eficaz, ela traz resultado. Não é apenas um livro de autoajuda, a Bíblia. Ela, quando é ministrada às pessoas, ela transforma vidas, ela dá vida às pessoas. Olha, a prova disso é o testemunho da igreja. Quantas pessoas que você conhece que eram alcoólatras, viviam na promiscuidade, vivia na desonestidade, vivia uma vida de mentira, e hoje você vê que está na casa do Senhor, produzindo fruto, pregando evangelho. Nós já somos testemunhos vivos de que o poder da palavra nos transforma. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ainda ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a palavra é aquela que nos transforma, e nos transforma. E quando pregamos o evangelho, nós transformamos as pessoas. Nós fazemos o bem para as pessoas. Nós não podemos ficar passivos. Nós não somos neutros. Ninguém nasce, vou repetir, nenhum ser humano nasceu para ser neutro. Ou você é de esquerda ou você é de direita, né? Ou você
é um ser celestial, ou é um ser infernal, podemos dizer assim. Ou você é dos céus, ou você é da terra, ou pertence aos céus, ou pertence à terra. Ninguém. Nós temos dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Ninguém pode ter, ninguém é neutro nesse sentido. O ser humano não nasceu para ser neutro. Deus nos deu talentos, né? Para um deu 1, para um deu 3, para um deu 5 talentos, a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, cada um granjeou, mas teve um que enterrou o seu talento ali e ficou enterrado. E foi depois punido pelo seu Senhor. Mas nós precisamos ter a nossa missão. Jonas perde a visão de missão. Ele está lá, tanto é que o texto vai dizer, levanta-te, capítulo 1, versículo 2, vai à grande cidade de Nínive. E Jonas se levantou, mas se levantou para fugir. Depois também, os marinheiros também dizem para ele se levantar, versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens dormente? Levanta-te. Será, meu irmão, minha irmã, que você vai esperar que aquele que não conhece o evangelho peça para você se levantar? Já pensou que vergonha? Se Deus te pede para levantar e você não se levanta para fazer algo para Deus, ainda, mas imagina aquele que não conhece a Deus, que sabe que você tem uma missão e fala, você não é mais o mesmo. Já pensou? Quantas vezes, os vizinhos, às vezes a gente não pensa, mas os vizinhos notam, os parentes que não são crentes notam quando você não está mais ativo na igreja, quando você está sem missão na igreja, quando você está sem proposta, apenas está só mesmo frequentando algo. Ele sabe, nossa, mas como aquela família era fervorosa, como aquela família era, como aquele pastor era fervoroso, como aquele jovem era fervoroso na igreja, mas alguma coisa mudou. Alguém está notando isso. Nós não notamos, mas lá fora alguém está nos notando. Alguém está nos visualizando, ou seja, vendo o nosso exemplo. E Jonas, ele, depois que, veja, que passa todo episódio, ele vai para o ventre da baleia, do grande peixe, ele clama ao Senhor. O grande peixe vomita Jonas nas bordas da praia de Nínive. Ele vai a Nínive, ele prega em Nínive, Nínive se arrepende, Nínive se converte. Ele não acreditava que isso acontecesse, ele mesmo, o profeta, não acreditava, mas quando Deus te dá um chamado, quando Deus te dá uma ordem, ele garante aquilo que ele faz. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as horas, ele estabelece reis e remove reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz acessível. O nosso Deus é soberano. Se ele te entregou uma missão para fazer, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, faça aquilo que Deus está te enviando ou mandando fazer, porque vai ser melhor para você. E aí no capítulo 4, versículo 5, quando ele prega, e eu estou encerrando, e Nínive se converte, ele fica desgostoso. No capítulo 4, versículo 5, olha o que ele faz. A pessoa tinha uma missão, não foi. Aí quando vai, porque Deus envia ele para fazer, Deus força, ele faz a missão, faz acontecer, depois ele fica desgostoso, olha o que ele vai fazer. Capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ficou passivo novamente. Vamos ficar numa cabana aqui, vamos ver o que acontece com a cidade. Deixa os ninivitas que morram, deixa os pecadores que morram, deixa que eles vão para o inferno. Não, meu amado, não, minha amada, você tem missão, você vai pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Nós não podemos deixar os ninivitas aí fora morrerem, perecerem sem o evangelho. Muitos hão de crer na palavra do Senhor, mas Deus está te esperando, Deus está te dando uma missão para você pregar este evangelho ao seu vizinho, ao seu parente que não é crente, ao amigo da faculdade, ao amigo da escola. Você é sal da terra e luz do mundo. Então ele fica numa cabana e vamos ver o que acontece com a cidade. Mas teve um fato que eu vou encerrar também, que 3 discípulos ficaram também numa cabana. Quiseram fazer uma cabana também com Jesus. Mateus capítulo 17 e o versículos 1 a 7. Olha que interessante aqui. Eu lembrei desse fato, o Espírito nos faz lembrar desse fato. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 4. Eu estou em Mateus capítulo 17, versículos 1 ao versículo 4. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, com Jesus.
E Pedro, quando viu aquilo, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui nessa cabana, olha só. É bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e um para Elias. E deixa que o povo pereça. Vamos ficar numa cabana aqui, Jesus, né? Eu faço uma para o Senhor, eu faço uma para Elias, representante dos profetas, uma para Moisés, representante da lei, uma para o Senhor, que representa a graça. Vamos ficar aqui numa cabana. Jesus não aceitou isso aí. Eles tinham que descer para pregar o evangelho. Era muito bom. Jesus deu apenas um sinal de como seria essa transfiguração. Era um sinal de como se daria esse reino entre os discípulos. Mas eles teriam que descer e teriam que pregar o evangelho. Seria bom ficar ali, né, com Jesus, com Elias, com Moisés. Olha que cenário. Quem que não queria ficar envolto naquela glória? Uma nuvem depois os cobre, uma voz vem e diz: olha, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele escuta-o. Escuta Jesus agora. Sabe o que eles vão escutar de Jesus? Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É o que eles vão escutar de Jesus quando eles descem daquela cabana, né? Quando eles descem daquele monte. Quando ele é ressuscitado ao 3º dia, ele aparece para os discípulos, capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer, 19 a seguir: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa a cabana para lá por enquanto. Essa cabana, essa glória vai ser lá na Nova Jerusalém. Mas enquanto estamos aqui como igreja militante, nós temos muito trabalho a fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O nosso maior descanso vai ser na eternidade. Mas como igreja militante, eu quero te falar, querido internauta que está me ouvindo aqui, querido irmão, querida irmã, acenda a sua missão, ou seja, ore mais, jejue mais, se desperte mais. Diga a Deus: Deus, qual é a minha missão? Qual é o meu ministério, Senhor? Conforme Efésios 4:11 eu encerro aqui. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Se insira no reino de Deus. Você tem uma missão. De onde você vem? Você sabe de onde você vem, do céu. Deus te criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas qual é a tua missão? Para onde você vai? Não adianta saber para onde você vem, de onde você vem. Perguntaram para ele: qual é o seu Deus? Para Jonas: Jonas, eu sirvo ao Deus dos hebreus, eu adoro o Deus dos hebreus. Mas é só isso? É só adorar? Não, é buscar as almas que estão perdidas para o reino de Deus. Que Deus abençoe e te guarde, que Deus abençoe, irmão Walter, muito obrigado. Aos irmãos que nos ouvem.